e inclusive a presença do professor Anderson, que aceitou logo de prontidão quando eu trouxe o projeto para ele, para falar o que a gente tem em proposta. Também quero agradecer a presença da professora Rosa, que é a nossa madrinha do grupo, que também abraçou a nossa proposta, ao Rafael, que vai estar falando na palestra de segunda, mesa, vai estar falando um pouco de ciência e religião, ao João Carlos, que é do grupo da Arca, que está filmando para a gente aqui. Um abraço para todo mundo que vai estar assistindo depois. E eu quero realmente agradecer, porque não é um tema que é muito atrativo para muitos, E para muitos também vai se tornar um pouco repetitivo. Então, vocês já estão fazendo um pouco de diferença. Alguns já me conhecem, outros não. Eu vou falando para você ir passando, tá? Pode passar para a primeira. Que assim, a gente chegou aqui, a gente não sabia como mexer nisso aqui, porque é a primeira vez também que eu vou palestrar, então eu peço por paciência de vocês. Meu nome é Elberson de Souza Cabral, eu sou discente do curso de licenciatura. Já sou ateu há quase 2 anos e militante ateísta há 1 ano e meio. Esse é meu companheiro também do grupo externo da Rural. Nosso principal propósito, como o Anderson falou, não é brigar com as religiões, mas sim trazer um consenso de que ninguém é obrigado a aceitar a religião de ninguém. Nós temos que tolerar, por isso a tolerância e não a aceitação. E assim, o que acontece muito, e eu vou começar falando isso, e no decorrer da palestra eu vou estar falando um pouco mais, por que o ateísmo está tão em alta hoje, Por que o ateísmo está sendo trazido, sendo que ele não é algo novo, ele não é uma coisa da última década, por exemplo. Então, assim, como eu falei, coordenador geral do AUSA, eu vou olhando também, porque eu preciso me orientar, de onde eu estou, pode passar. E assim, a minha palestra vai falar sobre laicidade e ateísmo. Por que falar sobre laicidade e ateísmo? Inicialmente, professor, eu já fiz uma excelente introdução falando que laicidade não tem nada a ver com ateísmo. Laicidade é a tolerância. A gente, no meio aqui, a gente vai discorrer sobre isso, no meio público em comum, a gente não é obrigado a ouvir pregação de ninguém. Embora seja cultural e é comum as pessoas acharem que isso é normal, não é obrigatório. Imagina só, nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã. Nós nascemos numa sociedade onde a gente convive com feriados religiosos, onde a gente ouve que Jesus é o Filho de Deus no Natal, Jesus morreu perto do Carnaval, ali 40 dias da Quaresma, depois teve a Sexta de Paixão, que foi a morte de Jesus, depois a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, Corpus Christi, que é uma... Então assim, a gente vive São João, que é um santo católico, então a gente já vive, a gente cresce ouvindo isso. Só que a gente tem que entender que não é todo mundo que é obrigado a aceitar que isso é uma realidade, que é uma verdade absoluta. Existem pessoas na nossa sociedade que não acreditam em Jesus, mas acreditam em Maomé. Existem pessoas na nossa sociedade que não acreditam em Jesus, mas acreditam no Hanukkah, que é o deus macaco dos hindus, e tem mais de 30 mil deuses. São 30 mil, dentro da religião candomblessista, são mais de 360 orixás, no mínimo 1 por dia. E nós sempre percebemos, porque eu já fui evangélico, já fui líder religioso de uma célula da Igreja Batista Peniel daqui do 42, a gente não respeita muito isso. A gente acha que a nossa verdade é a verdade suprema e todo mundo tem que aceitar e ponto final, porque nós somos maioria. Eu tenho uma discordância com o Anderson, a gente até na nossa conversa a gente falou isso sobre as minorias, sobre as coisas, mas a questão de opinião de cada um tem a sua, é necessário respeitar. E tem um diálogo, mas não é hoje que a gente vai debater sobre minorias e espaços públicos. Pode passar. Vou começar falando então do que é o ateísmo. E algumas perguntas que vão surgindo, e a gente vai militando, a gente vai percebendo mais, é em questão de o que é o ateísmo, e se o ateísmo é uma religião, se o ateísmo é anti-religião, ou se o ateísmo é anti-religioso.
A gente vai fazer o espacinho. Eu vou tentar fazer os 40 minutos já de trazendo o tema, e depois 30 minutos a gente vai poder abrir fala, entendeu? Ok. Se tiver alguma também, alguém pode ir parando você assim, taxativo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho o que é ateísmo, pode passar. Primeiro, o ateísmo ele teve a origem na palavra ateus, é uma palavra grega. E ela eu estou olhando porque eu preciso me localizar, tá bom? E ela tem a junção da partícula A de negação com a palavra theos. Theos não é Deus cristão, tá? Só para ficar claro, porque teologia, embora seja estudo de Theo, né? Que não é o Theo que está lá atrás, é uma palavra genérica para divindades, que era usada pelos gregos, pois os gregos eram politeístas. Os gregos não acreditavam no Deus único, então não tem como dizer que Theos. E Theos é uma palavra feminina, inclusive, ela não é uma palavra masculina. E só para frisar, esse Theos, ele é especificamente para um Deus pessoal e intervencionista. Pessoal porque tem características de pessoas, intervencionista porque você faz algum pedido, você faz uma oração, e interfere na sua vida, tá? Existem outros termos para outros tipos de seres. O que então seria esse ateísmo? O ateu seria, se a gente já compreendeu o que é a palavra com a palavra ateu, então seria o quê? Aquela pessoa que não tem Deus. Pelo menos não o Deus pregado pelas religiões. Pode passar. E também vem sempre uma pergunta assim, mas se Deus não existisse, não existiria ateu. Não é um erro lógico isso, mas assim, existem essas pessoas que acham que isso é uma argumentação. Na verdade, se ninguém afirmasse que existe Deus, não haveria a palavra ateu. Se ninguém afirma que existe Deus, não existiria a junção de A com Theo formando Deus. Então não teria lógica ter ateu, porque não teria teístas, entendeu? E se ateu significa lutar contra Deus, né? Na verdade, assim, ateu não tem como lutar contra aquilo que ele não acredita. Não existe também. Não existe, não acredita, seria burrice lutar contra aquilo que não acredita. Tipo assim, chiflorifa. Se eu falasse pra você assim, eu não acredito em chiflorifa. Oi? Mas chiflorifa? Quem é chiflorifa? Né? Não tem lógica. Então, o ateu ele não luta contra Deus, ele luta contra as religiões principalmente. E eu não sei se eu botei nos lados, mas eu posso discorrer um pouquinho sobre isso. É sempre aquela pessoa que luta contra a religião dominante da sua cultura. Ele luta contra a imposição cultural de uma religião em específico. Se todas as religiões falarem delas, para mim tanto faz. O problema é que uma queira se posicionar contra todas as outras e querer que eu aceite isso e fique calado. Entendeu? Pode passar. O que significaria então? A gente já entendeu, todo mundo, se não entendeu, depois a gente pode ir fazendo pausas para poder. O que é o ateísmo, né? Então o ateísmo seria a negação do teísmo. Teísmo é o quê? A crença em deuses ou Deus em pessoais intervencionistas. Um exemplo é o cristianismo, outro exemplo é o hinduísmo, que é politeísta, o cristianismo monoteísta, o judaísmo monoteísta, o islamismo monoteísta, candomblé, hinduísmo, tem outras mais aí, santoísmo, né, são politeísmo. Então, o ateísmo seria a negação, né, a rejeição do teísmo. E o que seria a religião? Não existe uma origem certa da palavra religião, existe consenso de onde ela veio. E o principal consenso, por mais que ache que é relicária, não é relicária, é religio, que vem de religione, que é um termo que significa religar-se ao ser divino, ou aos seres divinos. No caso, foi criado pelos cristãos, então é uma palavra latina, então ao Deus, né? Porque se acredita que houve o pecado original,
então não foi desligado de Deus, precisa ter uma religião. O que eu ouço também, eu não coloquei, mas vou falar, é as pessoas dizendo assim, mas cristianismo, eu não tenho religião, Jesus, eu tenho Jesus, Jesus é meu Salvador. Mas quem é Jesus? Jesus não, né, para você, não é a pessoa que te religa a Deus, que te perdoa do pecado, que vai te levar. Então Jesus é a sua religião. E o cristianismo tem por base a crença em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você é cristão, você tem uma religião. A religião não é só para a crença em um Deus, né? Ela, por se religar ao divino, ela também pode ser crença em espíritos, entidades, qualquer tipo de manifestação sobrenatural. Se a religião é o ato de se religar a um ser, e o ateísmo não acredita em ser nenhum, peraí, como assim o ateísmo é religião? Não tem como. Outro detalhe, pode passar, é que o ateísmo, eu vou entrar no slide, o ateísmo ele não tem dogmas. Para você ser ateu, basta você não crer em nada, em Deus, em Espírito, em nada, você é ateu. Você não tem que dizer para os outros que você é ateu, nem os outros têm que te cobrar uma posição. É uma questão de crença, você crê, você não crê, ponto final. É crença, não é doutrina, não é filosofia, não tem ordem. Se um ateu quiser ser homofóbico, ele vai ser, porque é questão dele. Se ele quiser ser machista, ele vai ser, porque não tem uma ordem. Você é ateu, você tem que ser racional. Normalmente é associado, a gente vai falar um pouquinho disso depois, a racionalidade ao ateísmo por questão histórica. Por como nós não temos um apoio em um livro sagrado, nem em alguns dogmas, nós precisamos usar alguns parâmetros para nos guiar. Se nós nos guiarmos por dogmas religiosos, a gente vai estar meio em contradição. Peraí, mas você é ateu e você é machista porque você acha que a mulher foi tirada da costela do homem e por isso ela deve obediência? Então, onde está a sua argumentação para você ser machista? Porque eu sempre quando encontro alguém, eu pergunto, cá, mas você é machista por quê? Me explica, você é ateu de verdade? Ela que vai dizer, não sou eu que ela é ateu, ela que tem que dizer, eu sou. Então, onde você encontra a base para ser machista? Porque eu quero. Ok. Ela quer ser machista porque ela quer, mas não tem uma base para poder se ancorar. E a gente também encontra muito falando sobre ateu e neo-ateu. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque não é nosso principal foco aqui. O ateu, ele tem assim, segundo as nossas pesquisas, a gente encontrou registros de ateus, né, do termo ateus, desde a época de Sócrates ou até antes deles, que eram todas as pessoas que rejeitavam a religião dominante, como eu falei. Sócrates foi acusado de ser ateu, por não acreditar nos deuses que o povo crê. É interessante isso, né? Porque a gente acha, não, ateu é coisa nova, é coisa modinha. E o neo-ateísmo, né, que é o ateu novo, é muito associado à militância ateísta, que isso sim é algo novo. Mas o que acontece? Hoje em dia, com a facilidade de informação, com uma educação um pouco mais secularizada, com essa rixa entre a própria dogmatização do cristianismo, pois existe a católica, mas existe a batista, existe a assembleia, e as crianças, né, os adolescentes estão sendo criados dentro desse contexto assim, contraditório. Muitos estão rejeitando isso, estão ficando revoltados, porque o pai vive naquilo, porque a mãe vive naquilo, porque o amigo vive naquilo, então vive revoltado. E nessa revolta, porque é adolescente, gente, a gente precisa entender que os hormônios ali, né, estão à flor, tudo é muito fruto de revolta. Então eles começam a ser muito agressivos, atacando páginas teístas, né, postando algumas coisas que para alguns pode ser agressiva, né, como foto de Jesus tendo relações sexuais com ele mesmo através das chagas. Então são assim, que para algumas pessoas que acreditam naquilo vai ser apelativo. Tá, que ateu, para mim, se eu vejo dali, para mim não tem significado nenhum. Mas eles têm essa necessidade de atacar, e é o chamado de neo-ateísmo.
E é por isso que também tem muita revolta. Assim, a gente estava conversando e o que eu tenho percebido, isso é algo que eu tenho percebido, é que assim, talvez outros também tenham percebido e podem, né, compactuar com essa ideia, é que assim, existem basicamente dois tipos de ateu. Aquele que é mais natural, nato, a pessoa que nasce sem imposição da religião dos pais e vai crescendo sem acreditar, e quando se percebe adulto realmente não acreditava, e você perguntar, você não acredita? Não. Mas por que você não acredita? Não acredito, cara. Acabou. E existem aquelas pessoas que são como eu, que foram religiosos, fervorosos, e que de repente no decorrer da vida, por alguns motivos, foi se deparando e de repente se percebeu ateu. O ateu natural, ele não vai ter argumentação muito profunda, e de repente pode ter ou não, mas pode ser que ele não tenha nem interesse de falar de ateísmo nenhum. Ele fala assim, ateísmo é natural, é normal, não preciso falar. E existem aquelas pessoas que se converteram, desconverteram, e de repente vai falar assim, não, pô, eu preciso, né, da caverna lá dentro da caverna de Platão, eu preciso também mostrar o mundo real para os outros. E no início dessa desconversão, eu falo por mim, é um pouco mais revoltante, porque você se sente enganado. Enganado pelos seus amigos, enganado pelos pastores, enganado pelos irmãos, enganado porque você... E eu estudei teologia, né? Eu fiz curso. Você ainda se sente enganado pelas pessoas que ministraram, porque você participa de debates com teólogos de verdade. E esses teólogos trazem novidade para você, que você sequer tinha noção de que existia, então você se sente enganado. E isso já revolta. Quem aqui não se sentiria revoltado se você se sentisse enganado? Né? Todos nós. Então isso já é uma revolta inicial. Depois de um tempo você está acalmando e vai falar assim, quer saber? Quem quiser crer, crê, quem não quiser não crer, portanto que não me impõe. A sua fé está tudo certo. E também dizem que ateu é intolerante. Algumas pessoas dizem assim, você é intolerante porque você não aceita que eu imponha a minha fé. Mas peraí, eu tenho que aceitar que você me impõe a tua fé. Se você fala que Deus te abençoe, eu posso falar então que Deus não existe. É uma troca justa. Você está impondo a sua fé e eu estou impondo a minha. Se você não me fala nada, eu também não vou falar nada. Vamos viver bem. Eu não defendo que você tenha que confrontar em todo tempo, porque isso é chato demais. Mas se o cara quiser, ele está no direito dele. Ateísmo não tem dogma, certo? Se não tem dogma, quem sou eu para dizer que o outro ateu não pode confrontar os religiosos? Não sou ninguém, é questão dele, é questão de filosofia. Vai passar. E assim, eu já falei um pouquinho da militância ateísta e vou falar um pouquinho da proposta do grupo. A militância ateísta, ela tem surgido principalmente, né, após os 4 cavaleiros do ateísmo, como são chamados, né, Hitchens, Dawkins, Sam Harris e o Carl Sagan, que escreveram livros já aí, né, como Dawkins escreveu Deus é um Delírio, Sam Harris uma Carta à Nação Cristã, que vem atacando veementemente a religião. Eles são assim, eles se sentem portadores da voz do ateu. Então eles escreveram, por serem reconhecidos mundialmente, eles têm um peso acadêmico para falar. E eles vieram trazer essa questão da militância ateísta, inclusive do neo-ateu. Que é o seguinte, durante muitos séculos, né, milênios talvez, o ateu ele era rechaçado, e ainda é em algumas culturas, né? Muito, né? Ainda na nossa universidade, em alguns momentos, a gente também sente essa pressão. Mas assim, em alguns países ainda é pena de morte ser ateu, né? Como na Arábia Saudita. A gente vai falar sobre isso depois. Então, assim, se existe uma proposta de secularismo, né? Que é a proposta da pós-modernidade, que é a proposta da razão acima da fé, existe então uma proposta de respeito, de tolerância a todas as crenças e também a descrença. Então precisa ter grupos que vão lá e lutar, peraí, eu existo. Não é consenso que Deus existe, não, porque existe gente que não concorda com isso. E se ninguém fala, se ninguém chegar aqui e falar assim, olha só, eu acho que existe gente que tem cabeça
cabelo azul natural e vai defender isso, ninguém mais vai defender, porque o interesse é dela. Então, se os ateus têm o interesse de ter o respeito, não ser obrigados a ter que aceitar a religião, não ser obrigados a professar fé, como existem casos de quando você vai fazer a entrevista, você tem que dizer que é católico não praticante, porque se você dizer que é ateu, você não é contratado. E a gente tem casos de conhecidos nossos que já passaram por isso, de ser demitido porque era ateu. Então são situações que ou você aceita e sucumbe e vai viver uma vida subjugada, ou você se levanta e vamos militar então por uma causa maior, que é a tolerância a todas. Não quero impor, e a proposta do grupo A usa essa, não é impor a descrença a ninguém, mas a partir de hoje, a nossa primeira palestra, a partir de hoje, nossa proposta é em todos os períodos trazer temas onde a gente possa falar sobre qualquer assunto que seja, sem a perspectiva religiosa. Eu não quero falar de evolução achando que o criacionismo é uma hipótese. Nós vamos falar de criacionismo, porque a gente vai trazer um cara que é expert no assunto, mas ele não é criacionista, ele vai falar sobre a evolução do criacionismo. Mas sem ter, exatamente por isso, como a gente está iniciando, vai mostrando por que a gente rejeita esse tipo de pensamento. Entendeu? Depois a gente vai trazer sobre a história das religiões, abordando um pouco mais, e a gente também tem sugestões sobre temas que vocês têm interesse em ouvir, né? Ele, por exemplo, ele vai falar um pouquinho dele, depois eu até falo, peço que você fale um pouquinho da sua área. Ele é doutorando em astroquímica, aeroespacial. Ele assim, é fera em química, bioquímica, física, ele ama o que ele faz, ele entende muito disso, então a gente também pretende trazer, algum dia ele tem essa questão de astronomia, trazer, faz parte de vários grupos, trazer para poder falar, porque eu tenho interesse de aprender um pouco, talvez não me aprofundar, mas eu tenho interesse de aprender um pouco disso. Então, se vocês tiverem alguns assuntos também, pode trazer a proposta que a gente vai procurar pessoas que saibam escolher para passar. E a gente vai falar um pouco do que é laicidade. O professor assim, explicou muito bem, e a nossa proposta é aprofundar um pouco do que seria a tecnologia, as definições do que é laicidade. Laicidade vem do termo de Estado laico, né? Todo mundo já sabe, inclusive na Constituição, a gente vai falar um pouquinho dela, de 1988 ela veio firmando, mas ela desde 1889, se não me engano, ela já era uma proposta de se tornar Constituição. Mas assim, acredito que depois da marcha da família com Cristo, em 1964, que precedeu a ditadura, quando saiu a ditadura em 85, veio uma necessidade urgente de tentar separar a religião que era católica do poder. E, inclusive, naquela época, 99% dos censos, né, que existem eram de pessoas católicas. Você não podia professar praticamente outra fé, porque até os evangelhos hoje protestantes sofreu perseguição da Igreja Católica. Então, assim, essa laicidade foi gerada principalmente pelos próprios religiosos. A palavra laicidade, ela é uma forma institucional de separar o privado do público. Aqui dá a definição que nós achamos na internet, que é: a laicidade é a forma institucional que toma nas sociedades democráticas a relação política entre o cidadão e o Estado. Essa barriga está atrapalhando muito a leitura, né? Seria o quê? A separação da sociedade civil e das religiões. Não exercemos o Estado qualquer poder sobre a religião, assim como a religião também nenhum poder sobre o Estado. E como o professor bem ressaltou, é um perigo. Porque hoje a gente tem a religião dominante que é cristã, mas não existe consenso. A gente sabe que cada esquina que a gente vê um nome da igreja. Eu vi uma vez uma igreja Sovaco de Cristo. Eu fiquei perguntando de onde veio esse nome, mas cheiro de Jesus, cheiro de Jesus cheiroso. Vocês podem procurar esse. Então, assim, se existe esse problema de consenso entre eles, se a Batista não acredita em inferno, mas a Assembleia já fica rebatendo isso o tempo inteiro. Se a Batista não acredita que a salvação é pela graça, a Assembleia já vai acreditar que você precisa ter obra.
Você precisa fazer obras, você precisa ser uma boa pessoa, você precisa ir na igreja, você precisa fazer as coisas. O Probatista não, o Probatista você criou, foi batizado, acabou, você é salvo. Então assim, a Adventista acredita que tem que salvar lá do sábado a partir do sexta, a partir das 18 horas, até do sábado às 18 horas. Então se não existe consenso entre eles, daqui a pouco a gente vai ter uma guerra cristã aqui no país. Por mais que pareça absurdo, se você for pesquisar nos Estados Unidos, existe igreja que vai para o cemitério para rechaçar artistas mortos, como foi o caso do Monte, aquele cara lá do Rio. Né? Teve outros também que foram lá, ele foi para o inferno, e não sei o que lá, foi bem feito, já foi tarde. Eles levam assim, vai em parada gay com faixa, vocês são endemoniados, vocês vão para o inferno. Então assim, pensar que está muito longe não dá. Mas existem sociedades também que existe o cristianismo, existem os religiosos, que não é assim. Na Alemanha, por exemplo, na Suécia, existe uma porcentagem grande de religiosos, mas todo mundo convive bem. Você quase não vê igreja, você não vê quase muitas manifestações de religiosos em ambientes públicos, então existe um respeito. Pode passar. E assim, às vezes a gente pergunta, vai conversando com algumas pessoas, as pessoas vão achando que essa termo de laicidade, laico, é algo da cabeça dos outros, né? É uma invenção feminazi, existe, anticristão, e aquela montão de coisa lá, dizendo que na verdade não existe. Estado laico não existe, a Constituição não tem nada disso, nós estamos inventando. E na verdade, o artigo 19, ele é muito claro com relação ao Estado laico. Eu convido vocês a lerem, que isso daqui eu copiei por exatamente onde estava lá, que é o seguinte, é vedada a união aos Estados, Distritos Federais e Municípios, estabelecer tem esse interesse público, porque algumas igrejas, para ter a realização dos postos, elas são cobradas que elas tenham uma ajuda social. Para quem não sabe isso, a igreja não faz ajuda social porque ela quer, tá? Mas porque é cobrada por questão de interesse público, para que ela possa, porque ela tem essa isenção de impostos. Isso, tá? Na isenção tributária. Pode passar. E aí a pessoa fala assim, mas não acontece esse tipo de quebra constitucional. Isso daí você está inventando. Pessoas normalmente falam isso, pessoas que não têm interesse em pesquisar ou que realmente só vivem naquilo que os outros falam para ela. Vamos ver assim, eu recortei algumas notícias, mas ainda tem uma ali que a fonte eu esqueci de tocar. Mas vocês podem pesquisar isso daí, se tiver celular agora, vocês podem pesquisar, vocês vão achar, tá? E acham muito mais. Que é o seguinte, em Manaus, um dos, do prefeito lá, do pessoal lá, eles tentaram incluir na elaboração de orçamento do município espaço para que seja financiado eventos evangélicos. Isso é interessante, porque a gente fala assim, mas é Manaus, pode passar. Isso lá acontece porque eles não têm cultura. Normalmente as pessoas têm esse pensamento hipócrita, né? Mas no Rio de Janeiro, a Marcha para Jesus foi financiada pela cidade do Rio de Janeiro. E foram milhões. Mas gay, a parada gay também mas parada gay não é religioso e tem um intuito político. É totalmente diferente. A marcha para... atividades. Não, na verdade ela pode. Ou seja, ela... Não, ideológica pode, ela não pode religiosa. Tanto que existem outras... Pode legalmente, pode ser legal, mas eu acho... Não é legal, A gente sabe que existe muita coisa que não é legal. E eu também não estou defendendo aqui que a marcha para a parada gay seja não, tá? Só estou falando que a argumentação que eles usam para tentar desmerecer o argumento é essa comparação.
Eu, por mim, eu acho que parada sendo uma gay, hétero ou o que for, tem que ser algo político, com interesse político, com pessoas que vão para lá para poder militar. Essa é a minha posição. Só estou falando assim, não para poder desmerecer o argumento, eles tentam comparar. O espaço público pertence a todos, e todo mundo tem o direito de se reunir e falar o que tem dentro do público que quiser ouvir. Porém, o Estado fomentar isso, ele pode